Muito bem-vindos a todos, minha gente querida, meus amigos amados. Vamos começar as nossas leituras de hoje com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Certas coisas só podem ser vistas quando o observador muda de perspectiva. É a velha história. Cada ângulo dá uma perspectiva diferente, uma ideia diferente das coisas. Cada observador vê uma coisa, por isso que muita gente não se entende. Então, a gente precisa saber olhar e saber mudar de olhar quando precisa. Livro dos Espíritos, falando sobre a afeição que os espíritos votam às pessoas. Pergunta assim: dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Seu egoísmo e a dureza de seus corações. Daí decorre tudo mais. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho, da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das suas provas. E Kardec faz uma nota aqui no final. Sabendo que a vida corporal é transitória e que suas tribulações constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos se afligem mais pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Se incomodam pouco com as desgraças que atingem apenas as nossas ideias mundanas, como fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como uma crise ocasional que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nós nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando nos comprometer. E é isso, os nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos protetores, eles se afligem pelos nossos erros, pelas nossas deficiências morais. Físico não tem, só tem a acrescentar, só tem a enriquecer a nossa experiência física, nossa educação moral, né, espiritual. Os sofrimentos físicos se acabam, sempre são passageiros. E os sofrimentos que a gente tem devido aos nossos atos de conduta, né, como a gente agiu, são parte da nossa vida. Então, eles vão nos ajudar a superar essas coisas. Vão estar sempre prontos para nos ajudar. Mas eles têm um ponto de vista bem mais amplo do que o nosso, que é que só vemos aqui essa vida, esses acontecimentos, e não temos noção da responsabilidade e das consequências dos nossos atos.
Muito bem. Vamos então para a Gênese para continuar a ler sobre os milagres, as características dos milagres e que o Espiritismo não faz milagres. Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por isso, a alma individual e sobrevivente, a natureza toda está na matéria tangível. Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade são, para esses negadores, sobrenaturais, portanto quiméricos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos, e quando estes são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a aprofundá-los. Daí a opinião pré-concebida em que se encastelam e que os torna inaptos a apreciar judiciosamente o Espiritismo, porque partem do princípio de negação de tudo que não seja material. Do fato, porém, de o Espiritismo admitir os efeitos que são corolário da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se propõe a justificá-los e dar-lhes crédito. Que se faça campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Seria preciso conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Seus adversários julgam opor-lhe um argumento irreplicável quando, depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, aqui ele está falando daqueles convulsionários, sobre os camisardos das Cevenas. Vamos ver aqui o que ele fala na nota. Em 1729, o cemitério de Saint-Médard, junto ao túmulo do diácono Francisco de Paris, morto em 1727, considerado homem muito caridoso, começaram a ocorrer milagres. Pessoas passaram a visitar o túmulo e lá sofriam convulsões e se auto-infligiam torturas. E sobre os camisardos, protestantes franceses que foram expatriados por pegarem em armas após a revogação do Edito de Nantes. Eram assim chamados por vestir camisas sobre suas roupas. Aí ele fala também sobre as religiosas de Loudun. Possessão das freiras de Loudun foi um suposto conjunto de possessões demoníacas que ocorreram em Loudun, França, em 1634. As freiras sofreram convulsões e proferiram linguagem abusiva. Então, quando, depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre esses fatos, chegaram a descobrir fatos patentes de embuste que ninguém contesta. Mas essas histórias serão, porventura, o evangelho do Espiritismo? Seus adeptos já terão negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muitíssimo. O Espiritismo é tão solidário com as extravagâncias que se cometam em seu nome como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Muitos críticos julgam o Espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, ficções daqueles contos. O mesmo seria julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Os fenômenos espíritas são, as mais das vezes, espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida da parte das pessoas com quem eles se dão, que, em regra, são as que neles menos pensam. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. E amanhã a gente continua.
fica bem patente que o Espiritismo estuda os fenômenos espirituais, mas não cai nessas historinhas de charlatanismo, de embuste. A gente tem bastante critério em relação a isso. Não se deixa levar pelos abusos, pela ignorância. Não é solidário com as extravagâncias. Então, tudo a gente sabe que o Espiritismo é basicamente racional. Tudo tem a sua razão de ser, tudo tem a sua explicação. Por isso que não existem milagres para o Espiritismo. E assim terminamos as nossas leituras com a trova de Múcio Teixeira, Trovas de Aviso, livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Entre saber e brilhar, a diferença é sabida. Cultura faz-se num mês, educação pede a vida.